eu sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre pensamentos intrusivos. Deixa eu alinhar meus chakras da raposa de 9 caudas. Pensamentos intrusivos, além de ser o nome de uma música maravilhosa da Ebony, que a gente já falou aqui. Cara, muitas referências. Muito fãs da Ebony. É um tema, assim, que infelizmente está presente em todos os nossos dias, né? Que são aqueles pensamentos que eles começam a colonizar a nossa mente de coisas que a gente não quer fazer, mas parece que de alguma maneira fica impregnado no nosso ser que a gente vai fazer, ou que a gente pode ser que tenha coragem de fazer. Em algum nível a gente quer sem querer, entendeu? Ou a gente acha que vai acontecer. É o medo de ser capaz de fazer algumas atrocidades. Exatamente. Entende? Você fica, e se eu for capaz de tamanha loucura? E esse é o problema, porque às vezes você olha pra trás, assim, na sua vida, e você vê que você já cometeu várias loucuras. Loucuras essas que na época que você estava cometendo, você achava que era um comportamento completamente banal. Então você fica, cara, se eu fui capaz de fazer isso, o que me impede de jogar meu telefone da janela do ônibus? Entende? O que me impede de dar uma acelerada aqui, bater no carro da frente, assim, fazer um... Exatamente. O que me impede de atropelar essa moto que acabou de tirar meu retrovisor? Entendeu? São pequenas coisas, são pequenas coisinhas. E o problema é esse, que raramente a gente encontra uma razão que você sente que realmente tá te impedindo. Entende? Você sente que você tá a um deslize. É um segundo. Você só precisa de um segundo de falta de filtro, de descontrole, de desequilíbrio. Um segundo. E você sabe, vendo a sua trajetória, que você já teve mais de um segundo de desequilíbrio. Que tudo pode mudar. Então, assim, isso tudo é desesperador, mas eu acho que uma das maneiras mais interessantes da gente lidar com esses pensamentos é conversando sobre eles. Então, é isso que a gente vai propor agora. O terapeuta fala muito sobre isso. Aquele negócio, o terapeuta não falou porra nenhuma sobre bunda. Mas, enfim. Verdade, ele Não falou sobre os pensamentos intrusivos, ele não fala, não. Até porque eu acho que eu não falo muito pra ele sobre os meus pensamentos. Não, acho que às vezes eu falo sim. Sou ansiosa, né? Então, às vezes eu tenho que falar mesmo. Mas, enfim, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Eu vou começar com um pessoal meu, que eu tenho. Que, inclusive, ele é um pouco recente. Eu acho que eu comecei a ter ele esse ano. Eu fico pensando assim, cara, se eu encontrar com alguém na rua que eu não gosto, ao invés de cumprimentar ou virar o rosto ou qualquer coisa assim, e se eu só passasse pela pessoa e fizesse uma careta? Tipo assim, desse uma língua, tipo... Dá um apavoro, né? Aí a pessoa vai ficar... Amiga, né? Sabe assim, fazer uma coisa assim, nada a ver, fazer um movimento aleatório, tipo... Na frente da pessoa. Dá uma de maluca, igual aquela mulher... E é de normal depois. Você já viu aquela mulher do TikTok que sai por aí andando, falando alto valeriano, que é aquela... Vem cá, amor, vem. Ele deixou os pensamentos intrusivos dele vencerem. Aquela língua que a Khaleesi fala de Game of Thrones. Não, sim, mas eu não sei quem... Aí a mulher, tipo, sai andando e fica, tipo... Dracarys, saranana, saranana, no meio da rua. E, tipo, as pessoas ficam meio... Então, eu acho que é por aí, sabe? Uma coisa que eu já fiz. Mas não por conta de pensamentos intrusivos, mas por autodefesa mesmo. Sabe esse rolê, né? Às vezes tá de noite, muito escuro, você tá andando numa rua, né, meio vazia e tal, dá aquele medinho, né? Somos mulheres e tal. Aí eu vi um vídeo uma vez de uma diva falando que quando ela tá nessa situação, ela começa a andar que nem uma maluca, tipo assim, um bicho, sabe? Começa a andar, tipo, toda desconfigurada. Porque aí ninguém vai te assaltar assim, né? Acho que esse é o perigo. Você se torna o grande perigo. Aí eu já fiz isso uma vez. Foi ótimo. Eu me senti bem segura. E você lacrou, né? A gente nem sabe se as pessoas que efetivamente andam meio loucas na rua estão só de zoeira, né? Pode ser. Pode ser, né? Uma grande estratégia que a gente não ficou sabendo, entendeu? Eu costumava ter muito, assim, isso de jogar telefone. É uma coisa... Sabe, se eu jogasse telefone, e se eu atravessasse sem olhar, essas coisas assim. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que desde muito novinha tem isso dos pensamentos intrusivos. Eu acho que é uma coisa relativamente comum. E aí, um dia eu tava numa festa, num rolê assim, não festa,
Mas tipo uma resenha, um churrasco, uma coisa que tá todo mundo conversando, não é tipo música alta. Aí tava todo mundo conversando, tipo, nossa, eu tinha muito medo de tal coisa quando eu era criança, eu tinha muito medo disso, isso, aquilo, outro. Eu tinha medo... Coisas assim, né? Aí, gente, é que eu peço o clima, às vezes sem saber, eu achava que eu tava na brincadeira. Aí eu falei assim, cara, eu tinha muito medo de me jogar da janela quando eu era criança. Aí eu botava, nem tão criança assim, né? Tipo assim, eu já devia ter uns 12 anos. Aí eu botava vários bancos na frente da minha janela pra eu ter coisas pra me impedir de me jogar caso no meio da noite eu quisesse me jogar. Aí todo mundo ficou tipo... Você tá bem? Mas como assim? Não, sabe? Tipo, que medo de, sei lá, um dia dar coragem de me jogar. E aí eu queria ter uns impeditivos. Tipo, vai que eu tô meio sonâmbula, meio assim, aí eu me jogo. Mas você tem sonambulismo? Não. É que eu tinha medo. E aí todo mundo ficou meio... Você tem vontade? Mas fala com a gente, tipo... Aí pesou o clima pra caralho. Mas assim, realmente, eu tinha esse medo. Eu tinha esse medo de... Não sei, sabe? Principalmente estar sabe aquele estado de uma certa embriaguez do sono, entendeu? Em que existe um limiar entre você estar sonhando, aquele sonho... Nossa, agora você destravou um novo... Ah, não, graças a Deus a minha janela é pra varanda. Eu não não morreria. tem como. Que bom. Não, a minha janela até atual, eu super morreria. Verdade. Enfim, babado. Mas eu tinha muito esse medo. Quando eu morava em outro lugar, num apartamento, hoje em dia eu moro em casa, mas eu morreria igual. Mas assim, eu tinha esse medo, mas aparentemente nem todos. Não. Eu não sou como as outras garotas. Aí, assim, tem aqueles clássicos, né? Vontade de quebrar alguma coisa, quebrar um prato, quebrar um negócio. Inclusive, tem uma história que me marcou muito. Minha mãe sempre foi muito escandalosa, assim, no sentido, tipo, deixei uma coisa cair, quebrei alguma coisa. Ela sempre foi, porra, é lua, pra caralho. Sempre foi esse ser humano. Mas eu lembro que teve um dia na minha adolescência em que eu virei pra ela. Eu falei, nossa, mãe, eu tô tão estressada, sabe? Nossa, com tanta raiva acumulada, assim, sabe? Queria bater na parede, não sei, eu tô com um negócio, assim. Aí ela, quebra esse copo aqui. E me deu um copo pra quebrar. Um copo normal, tá? Tipo, não era, um copo de requeijão. Não, um copo. Ela falou, quebra. Bem calma, assim, bem tranquila, bem... Eu falei, será que isso é uma armadilha? Mas aí eu quebrei, foi ótimo. Deu tudo certo. E ela ficou de boa com isso? Realmente não era uma armadilha? Não. Porque agora tem um negócio de anger room. De que quebrar um monte... Deve ser muito legal isso. A gente tá querendo fazer isso, assim, marcar com as amigas, a gente não tá fazendo, a gente tá só no plano das ideias há muito tempo, de fazer, tipo, uma coisa diferente por mês. Aí a gente queria fazer escalada, agora vamos poder, porque a Luma vai apresentar a peça dela e aí a gente vai ter mais tempo, no final de semana. E escalada... Inclusive, ouvintes de Niterói. Vai, amiga, seduz esse público. Ouvintes de Niterói. Sábado, dia 15 de novembro, às 19 horas, na sala Nelson Pereira dos Santos, estarei com a minha peça que estou dirigindo junto com meu amigo Dimas Daniel. Dei uma passadinha lá, é entrada gratuita. Fala o nome da peça, pô. A Quem Cabra Grita. Você, tipo assim, a minha peça, descubra. Descubram, a Quem Cabra Grita. Estaremos lá, se vocês quiserem fazer um meet and greet dos nossos ouvintes de Niterói. Sim. Uma vibe meio pra todos os garotos que já amei. Mas agora, sério, gente. Um outro pensamento intrusivo. Tem aquela música que fala I might take all my exes and put them all in a group. Tipo, eu posso pegar todos os meus ex e botar em um grupo. Gente, eu tenho muito pensamento intrusivo de fazer um grupo com ex. Nem tenho tanto assim. Mas se você juntar ex-ficante, ex-tudo, tem. dá uma galerinha. Dá uma galerinha. Meu Deus. Mas assim, fazer grupo com ex e fazer aquelas ligações. Não sei se vocês já viram no TikTok. Aquelas ligações que a galera umas faz. trends, assim. Tipo assim, liguei pro meu ex como se nada tivesse acontecido. E aí fica tipo assim, amor, você não acredita, perdi o ônibus, cara, será que tem como você me... Gente, que tentador. Aterrorizante. E eu fiquei tipo, cara, qual seria a resposta? Tipo, eu só tenho como saber se eu ligar, né? E tipo assim, seria apenas pelo entretenimento, porque tipo, Luma sabe que eu não sou tanto essa pessoa da figura mítica do ex, sabe? De ter muita... esse desejo de efetivamente rememorar algo. Eu sou bem, tipo, o que passou, passou. Mas, quão engraçado seria. Ainda mais, tipo assim, se você tem algum ex que ficou de boa, sabe? Que se vocês se encontrarem, há uma resenha.
É meio engraçado, sabe? Tipo assim, ligar e falar, cara, amor, você não sabe, aquilo que a gente tava conversando ontem, antes de você ir embora aqui de casa. É meio aterrorizante, mas ao mesmo tempo é meio engraçado. Porque é muito estranho, tipo, é um conceito que eu acho muito engraçado, o conceito de ex, tipo assim, de uma pessoa que você tinha um nível de proximidade que a pessoa tava sabendo tudo do seu dia. Te via pelada. Frequentemente, tipo, não só no contexto sexual, né? Porque, tipo assim, E aí, do nada você tem que manter aquela distância segura. E, tipo, é engraçado pensar assim, fazer essa ligação, sabe? Enfim, não vou estar fazendo, entendeu? Não vou fazer. Deus te abençoe, amiga. Mas toda vez que eu vejo essas trends, eu rio muito, 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 muito. Tem até uma que geralmente gente mais velha faz, que é tipo, pedir pra minha mãe ligou pro meu pai só pra desejar boa noite. Já viu? Não. Aí liga e fala, tipo, oi, fulano, tudo bem? Oi, aconteceu alguma coisa? Não, tô ligando só pra te desejar boa noite, pra você dormir bem e tal. Sei que essas semanas estão meio conturbadas. Aí o outro lado já começa a ficar meio... Como assim? Mas como é que você tá? Você lembrou de mim? E tipo assim, a maior parte dos que eu vi, o homem começa a dar uma humilhada, tipo, nossa, muito bom ouvir sua voz. Começa assim no... Que foi? Aí depois... Nossa, que bom que você lembrou de mim. Vai amolecendo. Vai amolecendo, depois começa, pô, você não quer vir pra cá? E vários se humilham um pouquinho. Ai, gente. Eu vi uma menina agora que ela gravou um vídeo ligando pra um garoto que saiu num date com uma amiga e depois não mandou mais mensagem, tipo, deu ghost nela, foi pra um date só e sumiu. Aí ela gravou um vídeo, com autorização da amiga, obviamente, ligando pro cara e perguntando: por que você não chamou mais a minha amiga pra sair? Você já viu isso? Eu vi. Mas me deu muito nervoso, eu não consegui ver tudo. Eu vi tudo. Eu não consegui. Porque a gente participa de uma rádio. Não, aqui é uma rádio e tal. Ela escreveu e mandou o seu número. A gente queria só saber mesmo, porque pra dar esse feedback pra ela. E o garoto, tipo assim, porque ela tava com bafo. Caralho. Ai, gente, melhor não saber. Juro. É realmente melhor não saber. E aí agora, eu não sei. Depois de um tempinho, ela reapareceu fazendo o mesmo com uma seguidora que mandou. Eu não sei se agora isso virou uma coisa que ela faz. Que ela faz. Bem, achei interessante esse conceito. Nossa, mas eu acho que seria uma coisa boa, sabia? Eu tava pensando assim... Entender a mente. Todo o nosso estudo em cima de entender a mente dos homens, né? Eu acho que é um bom caminho, às vezes. E, tipo assim, sinceramente, às vezes eu sinto que eu poderia ter dado feedback pra algumas pessoas. Teve uma vez que... Tô tangenciando aqui, mas eu saí num date com um garoto que foi bem aleatório. A gente saiu em um date, a gente foi, tipo... um negócio de cerveja. Faz muito tempo isso. Aí, na volta, ele me deixou em casa e aí ele me beijou e foi tudo tão cringe, entendeu? E eu tenho tantas críticas a fazer a esse date, mas eu nunca vou ter como passar pra ele isso, sabe? E às vezes seria construtivo sabe? pra ele. Tipo assim... Se a gente podia puxar essa cultura, né? Do feedback pós-primeiro date. Tipo, cara, olha, aquilo tudo foi... Nossa, foi tudo tão cringe, gente. Ele me beijou e eu fiquei, tipo... Ele me disse, vai, eu disse, tchau. E aí ele ficou, tipo, nossa, eu queria mais. Eu fiquei, ai, que nojo. E aí eu senti, tipo assim, dá vontade de falar... Cara, você era pra ter me beijado no local, na cervejaria. Você era pra ter feito a gente isso não tá mais, né, na antiguidade. Onde... Nossa, são tantas críticas. É que agora eu tô lembrando. Há muito tempo que eu não lembrava dessa porra desse date. Depois você me fala quem foi. É um grandão? É. Que parece o Jacob, não? Porra. Amiga. É um moreno? Muito. Ele, tipo, comparado a mim, ele é moreno, mas... Eu não sei se eu lembro. Assim, eu sinto que é meio que um pensamento intrusivo, mas eu tenho essa vontade, às vezes, de dar um feedback bem sincero. Eu sou a pessoa do feedback, né, do aprendizado. Natália. Então, assim, eu tenho esse desejo, assim, das pessoas que passaram pela minha vida e foram despreparadas, chegar e falar, olha, eu vou te entregar a sua avaliação, entendeu? Não funcionou, mas pra posteridade, pra você saber, não funcionou por causa disso, isso, aquilo, entendeu? É verdade. Então, nossa senhora, agora eu tô pensando em... Eu tenho vários apontamentos pra fazer. Mas esse é o problema, né? As piores pessoas, eu não permiti que me dessem outras oportunidades de errar, então eu não consegui dar nenhum feedback. Eu só dou feedback pra pessoas boas.
Às vezes dá um grito no meio da rua. Às vezes eu tenho deixado esse pensamento intrusivo. Porra, a Luma tá gritando o tempo todo. É sério. Gente, mas isso é muito libertador. Tipo, não gritar, tipo, alto pra caralho, mas tipo... O que você vai fazer? Tipo... Faz. Ah... O tempo todo essa porra. O tempo todo. É tipo assim, você fala... Gente, isso tira uma energia negativa do seu peito, um estresse É tipo acumulado. Isso te liberta de verdade, cara. É muito bom fazer isso. Quando eu tô em casa, eu faço mais alto. Quando eu tô na rua, eu faço um pouco mais baixo. Tipo... É, mas esse aí é completamente socialmente aceito. Dá pra viver. É, mas tipo assim, no meio da rua, você andando do nada. Não, é. Ah. Cara, isso é muito pai. Você não tem a... Mas assim, tipo... Isso é muito pai, porque meu pai, ele faz assim, tipo, qualquer coisa que ele faz... Sabe, os movimentos, todo movimento tem barulho, tudo é uma onomatopeia. Tipo, eu sinto que todo homem, assim, o homem 40 a mais, entendeu? Com filho, trabalho, problema psíquico, ele já se rendeu a tudo quanto é tipo de pensamento intrusivo. Então ele quer incomodar de todas as maneiras. Então ele fica... É um homem 40 a mais, com problemas psíquicos. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu achei que eu tava evitando problemas psíquicos, botando meus estresse pra fora, mas na verdade eu já Amiga, tenho. mas será que os homens 40 a mais começaram nessa idade fazendo isso? Não, eles se renderam depois, entendeu? Ah, já tava no A auge. queda do cabelo foi também a queda do autocontrole. Entendi. É, pelo menos eu tô fazendo de propósito do início pra ver se eu não chego na queda do cabelo. Ai, amiga, assim, porque quando Deus te trai a ponto de tirar o seu cabelo da sua cabeça, você acaba desistindo de tudo, né? Fala sério. Verdade. Você fica meio, poxa... Mas assim, ninguém tá falando sobre isso. Não tem mais uma história. Ah, porra. Agora, pra fechar, um pensamento intrusivo, que na verdade foi um pensamento que invadiu a minha cabeça ao ponto de me estressar profundamente, mas não foi algo que eu seria capaz de fazer, foi mais o que outra pessoa seria capaz de fazer e em cima do que outra pessoa desconhecida seria capaz de fazer comigo, eu seria capaz de fazer de volta. Vai tomar no cu, explica a história, porque isso aí tá loucura. Então, eu já tava estressada por outros motivos da minha vida, eu tava andando na rua, aí eu fui atravessar a rua, e aí, tipo, era uma rua estreita, assim, os carros estavam parados, mas eu não tava atravessando na faixa, né? Eu tava atravessando, tipo, no meio, porque os carros já estavam parados. E aí, obviamente, né, você sempre tem que olhar o corredorzinho entre os carros, porque pode vir uma moto varada e você morrer. Aí eu olhei, né, como sempre, não tinha nenhuma moto, atravessei. E aí, nesse momento, me veio, nossa, e se uma moto me atropelasse aqui? Não ao ponto de eu, tipo, morrer ou me fuder muito, mas, tipo assim, sei lá, só, tipo, bateu assim, eu caí, me machuquei, me ralei, né? Cai de bota, sei lá? Aí ele ia querer prestar socorro e eu ia ficar tão puta com ele, porque eu odeio tanto motos no geral, que eu ia falar assim, não, eu não quero a sua ajuda, porque eu odeio motoqueiros, mais que tudo na minha vida, eu prefiro ficar sozinha do que ser ajudada por um motoqueiro, porque eu odeio motoqueiros. Nossa, se eu fosse motoqueiro, te matava ali e agora? E aí eu fiquei nessa, falando assim, cara, eu acho que com certeza eu ia falar isso pra ele, porque eu ia ficar com tanta raiva dele ter me atropelado, de uma moto ter me atropelado, porque eu odeio tanto motos, e aí, entendeu, uma moto me atropelar, eu ia ficar tão puta que eu ia negar a ajuda dele, possível ajuda, né? Porque ainda tem essa chance do motoqueiro fingir que não viu, que te atropelou, cara, e passar direto. Esse motoqueiro hipotético, a figura do motoqueiro que quase te atropelou. E eu fiquei muito estressada, tipo, muito, muito, muito mais estressada do que eu já tava. Aí eu tava indo pra casa do meu namorado, né? Aí eu cheguei na casa do meu namorado, fui capaz de estressar ele, tirar ele completamente do prumo, coitado. Aturou sozinha, eu, tipo assim, eu fazendo literalmente... no ouvido dele, porque eu tava estressada. Com uma moto que não me atropelou. E ele, tipo, amor, para de gritar no meu ouvido. Aí eu comecei a respirar. E ele, tipo, amor, para de respirar. Porque eu tava, tipo, abraçada, tentando me autorregular, abraçada nele. Ele, tipo assim, ele deitado com a coluna fodida, né? Assim, sem poder se mexer direito. E eu, tipo... Isso que dá, entendeu? Você se envolve com uma mulher que passa... Mas eu queria dizer que ele me aturou, não me estressou mais, ficou quietinho. E depois, outro dia, quando eu tava calma, ele veio assumir pra mim que, de fato, eu estressei ele também. Com o meu estresse. Ele falou, nossa, amor, aquele dia você me estressou bastante. Eu falei, muito obrigada por ter controlado seu estresse. Porque se você tivesse se estressado abertamente comigo, ia ser babado.
Mas assim, ninguém tá falando sobre isso. Que bom. Segue a gente no TikTok, no Instagram, ninguém tá falando. O TikTok é muito bom, gente, vale a pena. O TikTok é muito bom. Vejam os comentários. Os comentários. Melhor do que os cortes, porque se você já assiste podcast, você já viu. Vejam os comentários, as pessoas enlouquecem com coisas mínimas que a gente fala. Tipo assim, a gente fala, pô, tem homem que é foda. As pessoas, cara, vocês são mal amadas, fodidas, ridículas. Vocês têm que parar de generalizar homem. O homem não é a mesma coisa. Cada homem é um homem. A gente fala coisas aleatórias, tipo, nossa, é uma merda quando... Odeio homem de cabelo grande. Cara, sério, vocês têm que ser uma personagem, não é possível. Não tô acreditando. Corta seu cabelo pra gente te dar uma chance.